Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora, vamos fazer mais um mergulho, nosso mergulho tradicional nesse mundo novo da inteligência artificial. É um tema super complexo hoje, mas um tema necessário para falar sobre o nosso tema de hoje. Deixa eu pegar o boa tarde dele, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. O tema de hoje é computação quântica voltar no tempo? A ciência explica o que realmente está acontecendo. Nos últimos anos, várias manchetes disseram que cientistas conseguiram fazer partículas voltarem no tempo. Mas será que isso significa que estamos perto de viajar como nos filmes de ficção científica? Hoje vamos esclarecer esse mistério, o que de fato a ciência descobriu, o que isso muda no nosso dia a dia e como pode impactar tecnologias como a própria inteligência artificial. Vamos para o básico primeiro, então. Afinal, Eduardo, os cientistas descobriram como viajar no tempo ou não? Então, Eduardo, eu estou preocupado aqui hoje porque a explicação simples desse assunto é um desafio enorme para mim por causa do nível de complexidade. Vamos lá que eu vou tentar conseguir mais tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente precisa entender o seguinte, a história de voltar no tempo, né? A gente precisa entender o seguinte, as pessoas devem perguntar por que um programa que a gente é suposto a conversar sobre inteligência artificial, a gente conversa tanto sobre a mecânica quântica. A gente já teve vários outros programas onde a gente conversa sobre isso. O motivo, antes de eu responder a pergunta, precisa ser entendido. Ou seja, o armazenamento de dados, a tecnologia usada hoje em dia, a inteligência artificial, precisa de muito poder em processo e armazenamento de dados. Precisa de poder e velocidade em armazenamento de dados. Então, é por isso que a ciência da computação ela é um dos campos que mais aplica a mecânica quântica na fronteira da tecnologia. Ou seja, a gente aplica a mecânica quântica através da eletrônica, de semicondutores, de laser e de comunicação. Mas a gente precisa entender uma coisa primeiro. O que a gente quer dizer quando fala sobre o mundo quântico? O mundo quântico é uma coisa imaginável, que não existe. Ele existe na palma da sua mão. Ele existe em tudo no universo. O mundo quântico é quando a gente olha em coisas extremamente pequenas, menor do que o átomo. Quando a gente pega um átomo, o nosso corpo, árvores, água, até o ar é composto de átomo. Então, quando a gente observa menor do que o átomo, a gente vê que as regras dentro desse mundo pequeno, eles não aplicam para o mundo que a gente existe. Por exemplo, um objeto em um mundo quântico, menor do que o átomo, ele pode passar através de um outro objeto. Nós não conseguimos passar através de uma parede, por exemplo. É uma outra regra. Sim. Um objeto no mundo quântico, ele pode mudar de estado. Ele pode ser vermelho, ele pode ser azul, ele muda por si. Então, são várias regras que não aplicam para o mundo da gente. Então, nossa, Manuel, você vê, seguir os passo a passo para explicar isso que é a dificuldade. Então, o que isso quer dizer? Como que é usado isso no mundo de hoje, né, da inteligência artificial? Certo. Essas partículas no mundo quântico, elas armazenam informação e é muito rápido. É a velocidade e é o poder que nós procuramos para melhorar o avanço da tecnologia em todos os fields, moedas, passwords, password segura, com segurança, tudo, inclusive a inteligência artificial de fazer processamento super rápido. Mas tem uma regra no mundo da quântica que não deixa a gente usar, porque você vai lembrar que eu até falava a palavra caos errado, você me corrigiu no programa anterior, que ela tem a tendência, essas partículas, onde pode guardar informação, de ir para o lado da desorganização.
tem uma regra do mundo quântico que se você simplesmente, ninguém explica isso, ninguém sabe explicar isso. Se você simplesmente observa uma partícula, você muda o estado dela por observar ela. Sim. Se ela é vermelha, ela se transforma em azul. Então, isso o que acontece? Se você guarda informação dentro de partícula, o que acontece é que ela tem a tendência de mudar o valor. Então, não se torna uma coisa lógica de armazenar dados. Se você quer armazenar dados, ela precisa manter aquilo. A gente conversou num programa anterior que o cientista Notori Majorana descobriu as partículas, os fermions, que a Microsoft está usando hoje, que ela tem a tendência de segurar a informação, porque ela não é subject para acontecer coisas de desorganização. Então está começando a dar certo essas coisas. Aí vamos voltar para a resposta, né? O que os cientistas fizeram, eles conseguiram reverter o processo, o valor de uma partícula de volta ao que ela era antes. E o interessante como que eles fizeram isso no mundo quântico é através de equação matemática simétrica. Ou seja, a matemática é uma matéria da escola que nem a grande maioria não gosta, né? Não gosta nem de lembrar que precisou fazer aquilo. Mas na matemática tem uma regra que quando você faz uma equação e você mesmo quer saber se aquela equação está correta, se a resposta que você chegou no final está correta, é só você reverter ela. Você reverte ela, você mesmo pode fazer ao contrário, para ela chegar no estado que ela estava inicial da pergunta. Então, eles fazendo isso, aplicando um algoritmo de simétrico, de reversão de equação, eles conseguiram fazer aquela partícula voltar ao tempo. Uhum. Então, voltou ao tempo dentro da mecânica quântica, mas não ao tempo nosso da vida normal, onde você navega para o passado ou navega para o futuro. Então, fazendo isso, um exemplo prático que isso vai ajudar é que se tem algum cálculo que está sendo feito, por exemplo, cálculos que não podem falhar, por exemplo, o marca-passo que funciona observando o batimento cardíaco, e se acontece alguma falha ou alguma coisa, pode matar a pessoa que usa o marca-passo. A mesma coisa, o controle de combustível dentro de uma turbina do avião. Se falhar, ela desliga voando. Então, tem coisas que não podem falhar, e essa técnica de voltar ao tempo para mudar o estado de uma partícula pode corrigir esses problemas que acontecem, mas dentro do mundo quântico, voltando ao tempo, corrigindo de um jeito que no nosso mundo nós nem vamos notar que teve um problema, foi corrigido e nós não vimos, entendeu? Então é incrível, isso é ficção científica acontecendo de verdade. Interessante, esse é o nosso quadro Inteligência Artificial, toda sexta-feira aqui com Eduardo Ribeiro. O nosso querido ouvinte Maurício Ramos está levantando a mão aqui. Ai, cadê o Maurício? Eduardo, pergunta aí se a mecânica quântica está diretamente ligada àquele comentário entre o Putin e o presidente iraniano, onde, sem saber que o microfone estava ligado, disse: logo logo vamos poder nos tornar imortais devido ao avanço da medicina no quesito transplante de todos e qualquer órgão humano, tornando-se assim como carros velhos que se podem trocar as peças por novas. Tem a ver com a mecânica quântica? Mais ou menos, Eduardo, mas tem um certo nível de verdade nisso. Eu vou te explicar. Isso é um pouquinho fora do assunto nosso, mas deixa eu responder. Resume. Uhum. Tem um jellyfish, um único animal no mundo que consegue reverter as células dele. Ou seja, ele é o único animal no mundo que vive para sempre. Ele vive para sempre se nada matar ele. Mas, por exemplo, ele envelhece, quando ele chega a uma certa idade, ele consegue rejuvenescer as células dele. Uau. É como se nós, chegarmos a 50 anos, conseguíssemos voltar para 20 anos. Isso é verdade. Existe esse jellyfish, entendeu? Eu posso até pôr a informação dele no site lá, para as pessoas verem. Então, é o único animal que vive para sempre, realmente, porque ele corrige o envelhecimento nas células dele. Interessante. Olha, foi boa a pergunta do Maurício. Vamos para mais perguntas.
Existem exemplos reais em que o tempo já não funciona igual para todos nós? Agora, eu queria pedir todo mundo para prestar muita atenção nisso, que é uma coisa que vai servir, vai ser muito útil na vida. Por exemplo, nós somos capazes de viver em 3 dimensões. Eu vou responder a pergunta, precisa entender isso. Essas 3 dimensões são: você consegue mover para a direita ou esquerda, é uma dimensão. Você consegue mover para frente ou para trás, é uma dimensão. Para baixo e para cima, é a 3ª dimensão. Existe a 4ª dimensão, que é o tempo. O tempo que você consegue mover, você não consegue controlar ele, você não consegue voltar ao tempo e nem ir para frente. Mas, por favor, presta muita atenção, isso é muito interessante, muito bacana. Em 1915, o Albert Einstein mostrou para a gente a famosa relatividade geral. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, e ele provou isso, e ele provou que se nós não tivéssemos o conhecimento da relatividade geral, os sistemas que nós funcionamos hoje, por exemplo, o GPS, o seu aparelhinho que te mostra onde você está no mapa, não iria funcionar. Isso não deu o poder a gente de controlar o tempo, mas eu vou explicar. O GPS funciona assim. É um aparelho dentro do seu carro com todos os outros milhares de aparelhos. Esse aparelho recebe sinal de satélites de GPS. Um satélite de GPS fica enviando, pulsando esse sinal para a Terra. O seu aparelho recebe aquele sinal e naquele sinal veio codificado qual satélite que é, a posição que aquele satélite está e a distância que ele está do seu aparelho que recebeu através do tempo que aquele sinal chegou ao seu aparelho. Esse é um satélite. Você precisa de no mínimo 3 satélites para saber exatamente a posição que você está, para você ver no mapa você movendo. Hoje em dia tem vários satélites. Mas aí, olha que interessante, o satélite, ele existe em um tempo que não é o mesmo tempo nosso. Quanto mais perto você estiver de um objeto celestial, que é, por exemplo, o planeta Terra, mais devagar o tempo funciona, o tempo passa. O tempo para o satélite, todos esses satélites, eles precisam ser corrigidos por software 23 nanosegundos, que é um efeito que se chama excentricidade orbital. Ou seja, ele é mais distante de um objeto celestial, então o tempo para ele funciona diferente para o tempo nosso. O tempo do satélite é sempre mais rápido do que o nosso, mas se você estiver lá no satélite, é normal, você vê o tempo passando para você normal, mas para nós aqui na Terra, em relação ao satélite, o tempo nosso é mais devagar. Uau. Então o relógio no satélite precisa ser corrigido a cada 24 horas, por causa de 2 eventos, entendeu? Então é 123 nanosegundos que precisa corrigir o satélite para ele ser exato com o relógio nosso na Terra, para o GPS funcionar, senão ele não funciona. Muito interessante. Então, muito interessante, é uma coisa da ciência, entendeu? É quantum, e que nós usamos no mundo, e simplesmente o fato de entender fez a gente fazer um aparelho funcionar melhor. Entender esse tempo mais rápido, só uma forma de eu juntar aqui na minha cabeça. O americano fala wraparound, né, na minha cabeça. O tempo mais rápido no satélite significa que 1 minuto não teria 60 segundos, mas 40 segundos. E aí tudo passa mais rápido. É por aí? Não, tá vendo? Olha para você, o Albert Einstein disse que é incorreto você dizer assim, por exemplo, eu vou até Boston e eu vou estar em Boston 8 horas da noite. De acordo com a relatividade geral, você vai estar em Boston no horário de Boston. O seu horário é diferente da pessoa do seu lado. O tempo para você passa diferente daquela pessoa, dependendo na velocidade que você estiver movendo e a distância que você tiver de um corpo celestial. A experiência que você tem com o tempo é os 60 segundos normal. Você não vê o tempo passar mais rápido para você. Mas o outro que está mais perto de um objeto celestial, o tempo passa normal para ele,
Mas se for comparar os dois tempos, o tempo de quem está mais distante e mais rápido passa bem mais rápido do que o outro que está parado. Gente, que viagem, hein? Ele até menciona uma experiência que se você está parado numa estação de trem e passa um trem-bala correndo na sua frente e na mesma hora 2 raios e tem uma pessoa dentro do trem, 2 raios acertam o chão no mesmo tempo, para você vê 2 raios batendo no mesmo tempo. Para a pessoa que está dentro do trem, movendo rápido, ele vai ver um raio primeiro para depois ver o outro. Isso quer dizer que, de acordo com a visão, o ponto de relação do tempo, você tem experiência de tempo diferente da pessoa que estiver em alta velocidade ou dependendo da distância de um objeto celestial. Interessante. O John Alcântara está dizendo, eu tenho um relógio digital que fica no pé da cama e de 6 em 6 meses ele atrasa 4 minutos. Olha só. Interessante. Bom, vamos para as perguntas aqui. Consegui mais um tempinho com a produção. Vamos tentar matar essas perguntas. Olha só. Adriano está dizendo muita informação, Eduardo. Não consigo nem ter raciocínio para tudo isso. Calma. E esses experimentos de voltar ao tempo, será que podem mudar a nossa vida de verdade? Pode mesmo? Pode, porque, lembra, o universo tem uma regra que ele não deixa a gente navegar de volta no tempo. Aí já é hipóteses, eles falam da hipótese do avô, por exemplo, que significa que se você conhece o seu avô no passado e fala alguma coisa para ele que pode modificar alguma coisa na vida dele, você acaba não nascendo. Aí você deixa de existir. Mas isso é hipótese, isso é ficção científica, para dizer a verdade. Mas nós sabemos que a dilatação de tempo é possível, não o controle de tempo, mas a dilatação. O tempo aplica diferente dependendo de certas circunstâncias. Nós podemos usar isso, mas no mundo quântico, a gente quase, ainda não, é possível controlar, mover o tempo para frente ou mover o tempo para trás através de partículas. Nós aprendemos a mover para trás, reverter um processo e acontece de um jeito, de novo, que vai corrigir uma coisa para a gente sem a gente ver que foi corrigido e talvez até salvar a vida da gente. Se o marca-passo falha, ele pode fazer a correção e você, no mundo real, não vai ter a experiência de ver a falha do marca-passo, por exemplo. Então, é muito importante a ciência continuar processando essas coisas para ter... já está sendo usado pela gente e só tem benefício, entendeu? Interessante. Já pensou se no futuro a gente puder ver o que a gente fez no passado? E aí vai ser o VAR para os crimes, né? Matou ou não matou aquela pessoa? Não, vamos lá acessar o portal que dá para ver o passado. Você falou que não matou? Tá aqui, voltamos. Quer dizer, loucura mesmo. O Lúcio de Sogos está dizendo, eu sou fascinado com esse quadro, nem respiro quando ele está falando. Calma, pode respirar então. Vamos para a última pergunta. Então, qual é a grande lição disso tudo para nós e para os ouvintes aqui, todos que estão ouvindo? A lição é que nós não sabemos de nada. Se for à medida com as coisas que a gente está descobrindo, nós ainda não sabemos de nada. Nós temos um erro enorme de essa pessoa sabe muito, essa pessoa sabe mais do que a outra. Para saber muito, precisa igualar ao que é muito. Nós somos prisioneiros de uma superfície, de uma bola que fica flutuando no espaço e nós não temos tempo de vida nem mesmo de sair do sistema solar da gente, Eduardo. Uau. Então, a gente tem que ter a mente aberta, que existe muita coisa para a gente aprender ainda. Essas coisas, igual o cientista revertendo o tempo dentro de uma partícula, a gente entendendo sobre a dilatação de tempo, como o Albert Einstein ensinou, está ajudando a tecnologia hoje que você usa no seu telefone. O GPS usa time dilation, dilatação de tempo. O seu aparelho de GPS, ele é uma máquina que trabalha com o tempo do futuro, que é o satélite. Então, não é ficção científica essa coisa de controle do tempo no mundo quântico. E a gente precisa ter a mente aberta e sempre estar querendo aprender mais para ver se a gente é possível de contribuir com alguma coisa que vai ajudar a humanidade em descobertas, entendeu? Eu estou sempre fazendo algumas experiências que eu não tenho coragem de dizer o que eu estou fazendo, porque as pessoas vão achar que eu estou com algum tipo de problema, Eduardo. Mas
Mas o Google, por exemplo, a última coisa, deixa eu falar isso. O Google faz experiências, experiments, por exemplo, para tentar descobrir os números da loteria. Uau. O Google tem um quantum computer e ele tenta examinar tudo no mundo para ver se é possível, se tem alguma regra no mundo quântico onde é possível prever os números da loteria. Então, é uma coisa, às vezes até engraçada de falar, mas se uma pessoa leva a sério e tenta descobrir essas coisas, quem sabe consegue um dia e ensina a gente mais ainda sobre a pequena sabedoria que a gente tem que acha que é muito. Sim, com certeza. Quem quiser saber mais sobre esse quadro e tudo que você fala aqui, qual o site que deve acessar? Acesse o artificialroutine.com e me segue no Instagram. Tem bastante gente, está sendo mais fácil, eu acho, que o pessoal me achar no Instagram, e através de lá eles descobrem o website. É CGS27net, sem o ponto. CGS27net. Com certeza. Eduardo Ribeiro, muito obrigado pela sua participação hoje e por nos abrilhantar com esse seu conhecimento. Desejo você um bom final de semana. Satisfação para mim, Eduardo, para vocês também. Muito obrigado. Obrigado. Não dá tempo para mais nada. Nós vamos ficando por aqui. Prometo começar a me preparar a partir de agora para ser digno da sua audiência. Eu vou estudar porque você merece. Fique agora com o programa Fala Comigo. Eu volto na segunda-feira.